Vamos ver a apresentação, tá? Bem, enfim. Ok. O conhecimento de Deus é para todos. E para a gente começar a conversar sobre isso, eu gostaria que nós lêssemos um versículo do Salmo 145, verso 4, que diz o seguinte: cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Cada geração anunciará a seguinte geração as coisas que Deus tem feito. E eu queria perguntar a vocês, quantos estão aqui, receberam o evangelho dos seus pais ou avós? A grande maioria, né? Quantos aqui, agora eu vou saber o tanto que vocês conhecem aí a genealogia de vocês. Quantos de vocês aqui o evangelho essa é a primeira geração de convertidos ao Senhor? Alguns. Quantos aqui vocês são a segunda geração de convertidos ao Senhor? Temos alguns. Quantos o evangelho está há pelo menos 3 gerações na família? Muito bem, a gente podia continuar aqui, né? Mas eu vou puxar a memória de vocês, né? Na minha família, o evangelho entrou através da minha avó, através do trabalho dos missionários de missões nacionais no interior do Tocantins. Eu sou lá do estado do Tocantins, do tempo que era Goiás, obviamente. Mas foi através da minha avó, das minhas 2 avós, que conheceram o evangelho recebido pelos missionários, que o evangelho entrou na minha família, alcançou os meus pais e chegou até mim. E eu espero e oro e peço pela misericórdia de Deus que alcance os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, e que a palavra de Deus se perpetue na minha família. Por quê? Porque a maneira que Deus escolheu para que o evangelho fosse transmitido ao mundo de uma geração a outra foi o processo educacional. Deus poderia ter escolhido qualquer outra maneira. Qualquer outra maneira. Mas Ele escolheu um processo educativo como a forma do evangelho se perpetuar no mundo. Eu falei no sermão que a Sorelli falou que ouviu lá na convenção, uma das coisas que eu falei foi essa: Deus, Ele é soberano, e se Ele quisesse encontrar uma outra forma que o evangelho fosse transmitido ao mundo, Ele teria encontrado. E às vezes eu fico pensando que outras formas seriam, né? Uma vez por ano o céu se abriria, a revelação apareceria escrita no céu e as pessoas conheceriam a Deus. Cada um de nós teria um hormônio X que, dado 18 anos, aquele hormônio afloraria no nosso corpo e ele revelaria Deus para cada um de nós, né? E aí eu fico imaginando as diversas formas que, se Deus quisesse ter feito, Ele teria. E nós o conheceríamos porque é do seu desejo se revelar a nós. Mas Ele não quis fazer desse jeito. Ele não quis que fosse um evento, Ele não quis que fosse um aspecto biológico do nosso corpo, Ele não quis que fosse de nenhuma dessas formas. A maneira que Ele escolheu foi o processo educacional. Foi uma geração que ensina a outra, que ensina a outra e que ensina a outra. E na igreja, se a gente transpor o contexto da família, uma geração de crentes que forma a próxima geração de crentes, que forma a próxima geração de crentes. E essa igreja, com certeza mais de 100 anos, já viveu muitas gerações em que uma
geração cumpriu a sua tarefa para que a próxima geração também conhecesse a Deus. Essa é a forma que ele escolheu. E a gente não tem outra e tem mais. Se ele escolheu essa, é porque essa é a melhor, não é verdade? Então, nós temos essa tarefa que faz com que o conhecimento de Deus seja transmitido a todas as pessoas, de todas as gerações, de todas as épocas da história da humanidade. Veja o que diz, aí nós entramos num pequeno dilema. Veja o que diz em Deuteronômio 11, capítulo 2. Lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Esse texto é um texto de Deuteronômio. Vamos deixar no texto, por favor. Esse é um texto de Deuteronômio, um texto em que Moisés escreve depois do povo já ter passado por toda aquela saga do Êxodo, já ter ido, aquele período de transposição em que o povo viu todas aquelas maravilhas. E aquela geração que saiu, que viu as 10 pragas, que viu o poder de Deus poderoso tirando do Egito, aquela geração morreu no deserto. Surgiu uma nova geração no deserto que também viu as maravilhas de Deus. E agora ele está falando para os filhos que nasceram dessa geração. E eles disseram, olha, lembre-se que vocês viram tudo aquilo. Vocês foram impactados por tudo aquilo. Mas os seus filhos não. Então é necessário que a sua geração transmita para a próxima geração esse poder, e essa palavra transformadora de Deus. E eu, a partir desse contexto, gostaria de compartilhar com vocês, aí pode passar, 3 maneiras em que nós podemos levar o conhecimento de Deus para todos, quer seja na família, quer seja na igreja, ou no mundo. Há pelo menos 3 dicas especiais que eu quero que você saia daqui hoje com elas na sua mente gravada, tá? A primeira dica, ou a primeira maneira é a intencionalidade. Exatamente isso. Nós, para transmitirmos a palavra de Deus, para nós abençoarmos a nova geração, abençoarmos alguém do nosso círculo de relacionamento, alguém que trabalha conosco, alguém que trabalha às vezes dentro da nossa casa, no nosso ambiente de escritório, na nossa vizinhança, nós precisamos primeiramente ter intencionalidade. Quando nós temos a intenção de transmitir o evangelho a uma próxima geração, quando nós temos a intenção de abençoar uma outra pessoa, nós contribuímos para que o evangelho seja compartilhado com todas as pessoas, que o conhecimento de Deus chegue a todas as pessoas. E às vezes nós esperamos que isso aconteça de maneira natural. Nós esperamos que isso aconteça nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa própria casa, de maneira natural, sem que haja uma intencionalidade. Mas a Bíblia, ela nos orienta a uma intencionalidade. Quando você analisa todos os encontros de Jesus, todas as relações de Jesus, elas tinham uma intenção. Jesus, ele se aproximava das pessoas, ele iniciava um diálogo, ele criava uma situação e uma circunstância, porque ele tinha uma intenção com aquela relação. Nunca foi casual. Nunca foi sobre o acaso. Sempre foi sobre a vontade de Deus sobre aquela pessoa. E muitas vezes, nós cristãos hoje, nós estamos permitindo que as nossas relações sejam relações casuais. E que nós nos
esvaziemos essas relações de uma intencionalidade. Qual foi a última vez que você iniciou uma conversa com alguém com a intenção de ensinar alguma coisa, com a intenção de partilhar um conteúdo, com a intenção de abençoar aquela pessoa? Qual foi a última vez que você fez isso com um chefe seu, com um funcionário seu? Qual foi a última vez que você fez isso com um filho, com um parente, com o seu cônjuge? Ou qual foi a última vez que você fez isso com alguém na igreja? Um irmão em Cristo, que você iniciou uma conversa para partilhar alguma coisa. E aí, nós temos aqui uma coisa que a gente tem trabalhado, principalmente dentro da proposta de ensino para a escola bíblica na igreja, que é a proposta de relacionamentos intencionais, a proposta de entrar na relação com alguém, com a intenção de ensinar algo. É o que nós chamamos de relacionamento intencional, ou relacionamento espiritual intencional. Esse relacionamento, ele tem uma característica, né? Ou tem características muito específicas. Mostra aí pra gente. Veja só. Características de um relacionamento intencional. Quando você tem um conteúdo, no nosso caso, a palavra de Deus, você soma a esse conteúdo um vínculo, soma a esse vínculo uma intenção, você tem como resultado a formação do caráter cristão. Todo relacionamento em que eu tenho a intenção de partilhar algo, de partilhar um conteúdo, eu tenho a possibilidade de abençoar na transformação do caráter de uma outra pessoa. Quando nós vivemos no ambiente da família, experiências que são intencionais, como você vive os seus momentos espirituais ou os seus momentos de festa, como por exemplo, e demais ocasiões especiais com a sua família. Há uma intenção ali de partilhar um conteúdo da palavra de Deus. O mais relevante é que... Já trocou. O mais interessante no relacionamento intencional é que ele é o único capaz de transformar o caráter de outra pessoa. Isso por quê? Porque o nosso caráter, ele é formado via relacionamentos. O nosso caráter primeiro, original, ele é forjado na relação com os nossos pais. As primeiras pessoas que cuidaram de nós, as primeiras pessoas que nos amaram, que se vincularam conosco, são elas que imprimem em nós o nosso caráter. Aquilo que as nossas primeiras percepções do certo e do errado, do bem e do mal, daquilo que nós podemos e devemos, dos nossos limites, a nossa moral, a nossa consciência, ela é forjada naquela relação inicial. E depois, quando nós conhecemos a Cristo, nós aprendemos e somos marcados pelo pecado e vivemos experiências que são contrárias à palavra de Deus. E quando nós conhecemos a Cristo, o caráter de Cristo, ele será formado em nós novamente por meio de relacionamentos. E por isso é interessante, porque esse novo relacionamento que vai formar o caráter, ele precisa ser baseado em um conteúdo e um vínculo. Por isso é tão importante as relações em casa e por isso é tão importante um processo educacional na igreja, cujo elemento seja não apenas o conhecimento da Bíblia, mas também as relações. O quanto você, dentro do espaço da escola bíblica, dentro do espaço do pequeno grupo, do grupo de estudo, do grupo de oração, está disposto a se vincular a alguém e, a partir desse vínculo, ajudar essa pessoa a construir o seu próprio caráter. Mas tem também uma segunda maneira de nós ajudarmos o conhecimento de Deus a chegar
a todas as pessoas. A primeira é através da intencionalidade. A segunda maneira são duas coisas, que é a persistência e a criatividade. Prestem atenção nesse texto, que é o texto de Hebreus, capítulo 1, os versículos 1 e 2. O texto, ele diz o seguinte: por muito tempo, Deus falou por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, Ele nos falou por meio do Filho. Eu acho impressionante como Deus, nas páginas da Bíblia, Ele é um educador, do Gênesis 1:1 até Apocalipse, lá no final. Você vê o processo educativo de Deus. Eu digo que a primeira aula começa no Gênesis 1, quando Deus vinha primeira classe de EBD, né? Deus vinha, só que não era EBD, né? Porque não era só domingo, né? Era a escola bíblica diária, porque a Bíblia diz que Deus vinha todo santo dia ao jardim e conversava com o homem. Então, assim, o mundo, o primeiro espaço foi uma sala de aula, em que o professor era o próprio Deus e os alunos, aqueles que estavam ali no jardim. E nessa relação, nessa intenção de Deus, aquilo foi sendo formado. E desde o Gênesis, e passando pelos patriarcas, pelos profetas, depois por Jesus, pelos apóstolos, nós vamos encontrando processos educativos. E quando você chega aqui no texto de Hebreus, o autor, ele é muito claro em dizer assim: olha, nós temos um Deus que é persistente e é criativo. Porque Ele falou várias vezes, do Gênesis até o fim, falando, mostrando. E Ele não só falou várias vezes, como Ele falou de muitas maneiras, de diversas maneiras. Então, nós temos um Deus que é persistente e é criativo. E a maneira que nós temos de partilhar essa palavra com as outras pessoas é também sendo persistente e criativo. Eu preciso partilhar desse evangelho das mais diferentes formas. Com meus filhos, com as pessoas do meu convívio na igreja, com as pessoas do meu convívio no trabalho, com a minha vizinhança. Quantas vezes nós precisamos usar da criatividade, da persistência? Eu vou falar de novo, vou falar de uma outra maneira. Agora eu vou tentar de uma outra forma. Eu vou chamar para um jantar. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos fazer uma caminhada. Vamos fazer um bordado juntos, né? Vamos construir alguma coisa. Vamos encher uma laje, né? Olha que bênção você falar, né? Com alguém de Jesus. Vamos fazer alguma coisa que demore muito. A gente teve no domingo passado um casal de missionários que teve lá na Penha, e eles falaram, né, assim, a gente faz artesanato com as mulheres, de preferência um artesanato que demore muito, para aquele negócio ser longo, e você ter um tempo, né, de conversar, de ir partilhando. Veja que você tem a intenção, a intencionalidade, você tem a persistência de continuar falando e a criatividade de falar das diversas maneiras. E assim a gente vai garantindo que o conhecimento de Deus chegue a todas as pessoas. Mas tem ainda uma terceira coisa que a gente precisa cuidar na hora de transmitir o conhecimento a todas as pessoas, que é a coerência. Tá? Veja o que diz Mateus 5, no capítulo 37, um texto que a gente conhece muito. E ele diz o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aquilo que eu falo precisa ser verdade em mim. Aquilo que eu vivo precisa transparecer. Aquilo que eu sinto precisa ser óbvio e transparente. E isso vai agregar valor
aquilo que eu faço. Isso vai agregar valor à minha intencionalidade, à minha persistência e à minha criatividade. E quando eu uso esses elementos, eu consigo partilhar da vontade de Deus, ou partilhar o conhecimento de Deus com outras pessoas e com o mundo, com as pessoas ao meu redor e com as pessoas que não estão ao meu redor. E isso faz com que a palavra de Deus seja transmitida de uma geração a outra. Eu costumo dizer aos pais que a tarefa deles de transmitir as supremas verdades do Evangelho aos seus filhos, ela só termina quando você, pai, você, mãe, vira o seu filho ensinando o seu neto com as mesmas verdades com que você ensinou para eles. Se aquilo que você ensinou aos seus filhos ficar apenas nessa geração, a próxima não conhecerá a Deus. Então, a minha tarefa, como mãe, de ensinar os meus filhos acerca da bondade de Deus, ela se concluirá no dia que eu vir os meus filhos ensinando os meus netos da mesma forma ou com os mesmos valores. Enquanto isso não acontecer, os meus netos ainda serão minha responsabilidade, porque eu falhei na minha geração. E nós vemos, em muitos casos, famílias se conformando, dizendo, eu ensinei. Se a pessoa não quis, o problema é dela. Existe sim a vontade do outro. Existe sim o desejo do outro. E a compreensão do outro acerca da palavra. Mas eu tenho uma tarefa que não se concluiu enquanto isso não se consolidar. E nós precisamos também entender essa proposta do ponto de vista da igreja. Enquanto eu não discipulo os membros da igreja, os novos que estão chegando, os bebês na fé, a serem capazes de ensinar outros que também serão novos, que também chegarão, a minha tarefa do discipulado não acabou. Enquanto eu, como professor de escola bíblica, eu não ensino o meu aluno de tal forma que ele seja capaz de reproduzir esse conhecimento para outra pessoa, a minha tarefa não acabou. Ela ficou na metade. Eu fui até o meio do caminho. Então, nós temos uma grande responsabilidade para que o conhecimento de Deus ele se reverbere de geração em geração. E essa responsabilidade é de cada um de nós. Essa responsabilidade são dos cristãos dessa geração. Quando nós nascemos, no dia do nosso nascimento, Deus já sabia que nós seríamos os cristãos de 2023. Que nós seríamos os cristãos que enfrentaríamos uma pandemia. Nós seríamos os cristãos que enfrentaríamos a mudança que a transformação digital está fazendo no mundo. Deus já sabia que seríamos nós que enfrentaríamos tudo isso. E se nós falharmos nessa geração, as próximas terão muita dificuldade. E nós só temos a chance dessa geração para fazer aquilo que é a vontade de Deus para essa geração. Nós somos a única geração que está convivendo ao mesmo tempo com o mundo analógico e digital. Nós vivemos, os nossos pais e os nossos avós, num mundo totalmente analógico, e nós tínhamos pessoas analógicas educando crianças analógicas. E nós somos e seremos a única geração da história da humanidade em que uma geração analógica está educando uma geração digital. E nós não sabemos como fazer isso. A próxima geração já será uma geração digital, educando uma geração digital. Nós não sabemos também como vai ser isso e como e a partir de que bases e de que elementos esse processo educacional acontecerá. Mas nós estamos vivendo um momento de transição muito difícil.
Porque para nós que nascemos numa era analógica, é muito difícil compreender a mentalidade digital totalmente. E para o seu filho, também é difícil entender uma cabeça analógica, porque eles não viveram no mundo analógico. Eles já nasceram no mundo digital. Como assim? Como assim? Né? Você assiste isso ainda existe, né? E às vezes a gente tem até coisas engraçadas, né? Que os filhos perguntam para a gente. Porque para eles também é difícil entender uma mentalidade de alguém que nasceu no mundo analógico. E nós somos a única geração da história que vai conviver com esse dilema, com essa transição. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria para transmitir o conhecimento dele para todas as pessoas, nas características da nossa geração. Vamos revisar aí um pouquinho. Eu acho que deu uma sumida, pelo menos aqui está... Sumiu um elemento aqui da apresentação. Não, ali passou. Que bom. Vamos revisar aqui o nosso desafio, que são 3 maneiras de levar o conhecimento de Deus a todas as pessoas, seja na família, seja na sociedade. A primeira maneira, ou a primeira característica, né, da nossa ação deve ser a intencionalidade. A segunda, a persistência e a criatividade. E a terceira, a coerência. Se nós nos preocuparmos com esses 3 elementos, nós conseguiremos cumprir a nossa tarefa como família, como igreja, como filhos de Deus, num mundo imerso a diversas dificuldades. E eu finalizo deixando para vocês uma pergunta reflexiva que diz o seguinte: o que você está esperando para começar a espalhar o conhecimento de Deus a todas as pessoas? O que falta em você dessas 3 coisas que eu acabei de falar? Está faltando intencionalidade? Está faltando persistência, criatividade? Te falta coerência? O que falta para que você seja um agente transmissor desse conhecimento de Deus para todas as pessoas? E eu quero que você coloque agora isso diante de Deus. Que cada um pare aí e faça uma reflexão disso. Senhor, o que está faltando em mim? Será que eu joguei a toalha? Eu estou desistindo? Eu não estou persistindo na minha tarefa? Ou não estou sendo criativo naquilo que eu preciso fazer? Será que o que falta em mim é coerência? Aquilo que eu estou falando ou ministrando não é exatamente aquilo que eu preciso e devo viver, ou que eu vivo na minha vida? Será que o que falta em mim é intenção? Eu sei o que fazer, como fazer, mas eu não tenho a intenção de fazer. Eu estou esperando que Deus faça por Ele mesmo. Afinal, Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele não precisa de mim. Baixe sua cabeça agora, ore ao Senhor e peça para Ele mostrar o que está faltando. Como eu posso alcançar as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, meus vizinhos, meus funcionários, as pessoas que fazem parte do meu convívio. Por que elas não conhecem a Deus? E como eu posso ser um instrumento dEle nas suas mãos para que outras pessoas o conheçam plenamente? Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor cuide da nossa mente, do nosso espírito e nos dê as estratégias ideais, perfeitas, para que possamos transmitir o conhecimento do Senhor a outras pessoas. Eu te peço que o Senhor abençoe essa igreja, através da sua visão de crescimento, através do seu seus espaços educacionais, para que ela continue sendo uma igreja relevante aqui nesse bairro, nessa cidade.
que ela permaneça em intenção de proclamar o Evangelho, sendo persistente, sendo criativa, sendo coerente com a mensagem que é proferida em cada espaço educacional dessa igreja. Eu oro para que também o Senhor abençoe cada família dessa igreja, que haja em cada família pessoas com intenção, com persistência, com criatividade, com coerência, para ensinar e proclamar a Tua palavra às novas e futuras gerações. Eu te peço, Pai, que através das nossas vidas, o Evangelho seja proclamado de forma clara, transparente e impactante no mundo. Usa cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Elana.